E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu tava refletindo, pensando um pouco sobre a rota política que estamos vivendo no momento e pensando nos significados da palavra política mesmo, no seu contexto clássico, da polis, no significado também de ser político, não de maneira a pensar em segmentações ideológicas e partidárias. Eu sempre penso muito sobre isso. Nós temos no Brasil, quando a gente para pensar em Brasil, nós temos 30 partidos. Acho que o partido mais recente a ser formado foi o Partido Missão. E nós temos partidos mais importantes do ponto de vista do que tange governo, partidos com maior representação e partidos com menor representatividade que vão estar se convergindo para o que a gente chama de esquerda, direita e mais ao centro. Eu acho importante que todo mundo reflita o que significa isso. E eu não vou me atrever a explicar isso num único vídeo aqui. Eu vou colocar uma proposta para você que me assiste. Tenta pegar pelo menos uns 5 partidos desses que você já ouviu falar ou conhece e ler sobre a proposta deles, sobre o que eles se tratam, sobre qual ideologia norteia esses partidos. Se é uma ideologia de direita, de esquerda, se é uma ideologia mais ao centro. Eu nesse vídeo eu não vou me posicionar politicamente, até porque eu já tentei fazer isso algumas vezes na vida e me deparei com concordâncias com ideias de esquerda, ideias de direita. E eu já tentei traçar muitas vezes o meu perfil político e nunca consegui fazer isso de uma maneira tão definida. Então, eu com o tempo acabei não adotando partidarismos. E sempre que alguém fala a palavra esquerda e direita, quando eu penso em Brasil, isso não faz muito sentido para mim. Quando alguém vem com significados, por exemplo, sobre conservadorismo e eu vejo algumas leituras de sociólogos, filósofos, como por exemplo Edmund Burke, e mais indo para capitalismo, Adam Smith, eu acho muito interessante a leitura, já li vários artigos e também livros, mas também já li sobre a parte econômica no que tange esquerda, já li até com certo, sabe, afinco o Capital e suas partes divididas, e eu aconselho, se um dia você for ler uma literatura tão densa, você comprar partes dele para ler. Marx tem sua densidade e sua oposição a Adam Smith. A base do que se diz esquerda hoje no Brasil. É muito importante fazer a leitura. Então, portanto, eu não vou, assim, nesse atual momento de vida, 41 anos, eu não tenho mais essa coisa, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e ainda mais quando eu vejo a política partidária fazendo suas colisões, fazendo suas frentes amplas para poder tentar unificar a esquerda, a direita e fazendo amalgamentos ao centro num congresso amplo. Eu às vezes não vejo muito sentido nessa definição política e talvez eu me arrisque a dizer. Mais de um terço do Brasil que vota, eu não estou dizendo em números totais de brasileiros, eu vejo isso em números, mais de um terço do Brasil que vota não se sente representado muitas vezes por ideologias que dizem ser esquerda e direita e, portanto, às vezes se furtam a votar. E aí tem N motivos dentro desses números do porquê as pessoas não vão às urnas.
ou do porquê as pessoas anulam os seus votos, mas eu às vezes penso que em uma eleição que tem primeiro e segundo turno, não tem porque dentro de um primeiro turno que de toda maneira que você possa olhar em qualquer cenário ele não vai terminar no primeiro turno de fato. Não tem por que você se posicionar sem antes ouvir propostas de candidatos, sem antes ler propostas de candidatos, sejam eles candidatos à presidência, ao governo, ou deputados ou senadores. Leiam, principalmente vocês que são da área da saúde. Vejam se esses candidatos representam interesses de vocês. Quais candidatos vocês conhecem que têm representações a respeito de pautas que interessam a sua área da saúde? Seja ela medicina, enfermagem, fisioterapia. Quais candidatos vão trazer melhorias efetivas que vão fazer com que sua área melhore e que seu trabalho seja mais digno e que você receba melhores salários, que você tenha melhores posições de ascensão social? Você conhece algum partido ou candidato que defende pautas que se alinham à sua área da saúde? E eu até vou deixar aberto aqui, vou deixar o convite. Se algum indivíduo que é candidato a deputado, senador, governador, enfim, eu deixo o convite. Se alguém quiser, venha a público, fale sobre suas propostas, defenda a classe, principalmente a enfermagem, que é uma classe tão grande, representada por 3 milhões de inscrições. Isso dá mais ou menos ali, sem contar inscrições repetidas de enfermeiros e técnicos. Inclusive, é um vídeo que eu já deixei falando sobre carreira na enfermagem. Você tem mais ou menos, pouco mais de 2 milhões e 600 pessoas ali representando uma classe. Eu acredito que 1%, ou pouco mais de 1%, quase 2% da população brasileira representaria um peso de voto grande, não? Algo para se pensar, candidatos. E de maneira suprapartidária, venham, tragam suas propostas, digam por que vocês gostariam de trazer melhorias à área da saúde e às grandes áreas da saúde, como medicina, enfermagem e outras profissões. Seria interessante ouvir vocês. Eu tenho acompanhado muitos debates improdutivos, muitas brigas, muitas desavenças entre quem se diz de esquerda, quem se diz de direita, e isso para mim não tem finalidade alguma no sentido de fazer uma escolha. Pelo contrário, só afasta eleitores que são como eu, que são pessoas que não ficam perdendo tempo com argumentações do que é ideologicamente alinhado à esquerda e à direita e não trazem interesses de fato para a melhoria de vida da população como um todo. Cadê a segurança melhorando para você poder andar tranquilamente nas ruas? Cadê a saúde melhorando? Cadê o SUS sendo melhorado? Cadê os atendimentos aí sendo mais ampliados? Cadê as estruturas hospitalares? Onde estão os profissionais sendo contratados por salários mais dignos? Cadê a classe da enfermagem tão ampla se unificando? Isso é política. Isso é política. Ficar debatendo e brigando sobre quem está certo e quem está errado e criando torcidas que serão improdutivas e que não vão nos trazer benefícios, isso é teatro. Então fica o convite, meu canal é pequeno, mas fica o convite de quem quiser trazer propostas e representações na enfermagem, por favor faça. Se não no meu canal, num canal mais amplo, onde vocês tenham maior visibilidade. Mas eu acredito em política, porque política é uma arte nobre, é uma ciência especial. É onde as pessoas dão poder para um indivíduo representá-las. E o político, ele é um indivíduo que consegue, quando faz a política bem feita, unificar a sociedade e não ficar separando ela. Ele não fragmenta a sociedade. Pelo contrário, ele consegue
aproximar as pessoas. Isso é política. E é esse tipo de pessoa que eu gosto de ouvir. É esse tipo de pessoa propositiva. Esse tipo de pessoa que está interessado na melhora e não no conflito. É um indivíduo que está interessado em resolver e que mostra propostas que de fato podem ser cumpridas dentro de leis, dentro de regras, dentro de acordos e não desavenças infinitas que não vão ser possíveis de ser realizadas e não desavenças que vão só gerar mais conflitos e que vão influenciar as pessoas a ficarem se degladiando. Acho que é isso que a gente precisa pensar nesse momento. Como sociedade, como classe de trabalho, principalmente a enfermagem. É esse vídeo que eu gostaria de deixar hoje, aberto aí para todo mundo pensar. Aquele abraço, galera!